A noite era de gala, a expectativa era muito grande, o nome era muito badalado por conta dos seus livros celebrados e do impacto dos seus textos. Um deles, inclusive, O Nome da Rosa, se tornou filme de grande expressão. Todos estavam ansiosos pelo discurso do filósofo e escritor Humberto Eco, naquela noite que receberia o prêmio de doutor honoris causa, o título de doutor honoris causa pela Universidade de Turim. O que falaria aquela mente brilhante naquela oportunidade? O que ele nos brindaria como fonte do seu pensamento tão celebrado e tão privilegiado? A frase foi impactante, inesperada, mais ou menos uns 5 anos atrás, não vou me lembrar bem, mas o que ele disse foi até rejeitado por alguns. A fala do autor foi que a internet deu voz aos imbecis. Alguns ficaram chocados, como assim? Como ele se atreve? Mas a fala do escritor naquela oportunidade antecipou o mundo que vivemos hoje. Mesmo sendo rejeitada, alguns filósofos, alguns autores, alguns críticos dizem realmente ele tinha razão. 5 anos atrás não se esperava que as vozes se ampliariam tanto e que todos se julgariam professores. Não que apenas professores possam falar, pelo contrário. A diferença é que os verdadeiros professores sempre sabem que precisam aprender. Os verdadeiros professores sempre sabem que nada sabem. E enquanto isso na internet, a pessoa faz uma leitura e conhece um fato, lê apenas o trecho de um parágrafo de um código civil ou de um código penal e já acha que é juiz, que é advogado, que é médico ou que é engenheiro. A internet deu voz aos imbecis, em especial porque eles têm certeza de que aquilo que eles sabem é a verdade. Isso traz tão grandes prejuízos, isso traz tanto roubo e tantas perdas e tanta situação aquém daquela que Deus deseja que nós estejamos. Você sabe, ao longo desta pandemia, estamos na série de mensagem que trata sobre os problemas dos homens e as respostas de Deus. Mais do que isso, sobre as ciladas, armadilhas que os homens criam para si e que Deus diz, não vai por aí que você cai. Uma delas, em destaque hoje em nossa fala, para que você viva melhor, para que a bênção de Deus flua na sua vida, para que você experimente crescimento como humano, mas também crescimento espiritual, diz respeito à armadilha da presunção. Presunção. O presunçoso, aquele que acha que é, que de alguma maneira ele se antecipa, o que ele impede de receber, impede a si mesmo de crescer. Porque, eu sei, não precisa não. Presunção é uma armadilha porque ela impede de alguém ser presenteado. Aquele que já tem não precisa ser presenteado, impede de ser visitado. E a presunção, nas páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos expressões como o soberbo, expressões que apontam para a arrogância, expressões que apontam inclusive para uma figura de linguagem baseada na anatomia, que fala da coluna cervical, dizendo respeito àqueles que são de dura cerviz, ou seja, aqueles que não se dobram, como pessoas problemáticas. Pessoas que trazem grande prejuízo, pessoas que perdem o privilégio de ouvir a voz de Deus. O presunçoso é aquele que tira conclusões precipitadas, baseados em indícios, em meras aparências, em evidências pequenas que não foram devidamente exploradas. O presunçoso acha que sabe, mas na verdade não sabe. E por conta disso, perde a oportunidade de saber. Presunção é algo que a Bíblia Sagrada nos revela como um verdadeiro vírus, um verdadeiro ataque
destaque a nossa essência divina como imagem e semelhança de Deus, a condição que Deus quer nos colocar. Por isso, Tiago, em sua carta, deixou registrado que Deus resiste ao soberbo, resiste ao presunçoso, deixa de se relacionar com aquele que acha que já é, que acha que já tem, que acha que já pode. Mas aquele que é humilde, diz Tiago, capítulo 4, versículo 16, este sim, encontra no Senhor um espaço para o relacionamento, para o enchimento. Deus dá graça ao humilde. As páginas da Bíblia Sagrada, elas estão trazendo para nós, olha, cuidado para você não ficar achando que você já é, como diz a figura de linguagem, você que se acha. Pare com isso enquanto é tempo. A presunção te impede de receber de Deus, a presunção te impede de receber da vida, a presunção te impede de viver coisas boas que tem pela frente. Talvez por isso, no Salmo número 19, tomado por uma consciência e uma reflexão sobre a vida, o salmista tenha dito assim no versículo número 13: Senhor, guarda o meu coração da presunção. A presunção nos coloca na vala comum, nos impede, e possivelmente a maior cilada aonde o presunçoso cai é a cilada de achar que ele é quem ele não é. Achar que ele está numa posição privilegiada e, na verdade, essa posição é apenas uma percepção dele que corresponde a um engano sobre si mesmo. Deixe-me dar um exemplo prático para você. Está no Evangelho de Lucas, sobre 2 homens que oravam, 2 homens em que presumivelmente falavam com Deus, mas ficou claro na interpretação de Jesus que apenas um deles falava com Deus. Porque quando Jesus interpreta o evento, ou descreve o evento, sobre o primeiro dos homens, Jesus diz que ele estava falando de si para si mesmo. Observe como é forte essa expressão presente no Evangelho de Lucas. Ele estava pensando que falava com Deus, mas na verdade ele falava sozinho. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual àquele homem. Eu faço todas as coisas que precisam ser feitas, cumpro todos os mandamentos, estou de acordo com todas as tabelas, escalas de valores, todos os checklists que possam existir. Ele estava querendo ser ouvido, e quem ouvia ele falava: ixi, você é o bichão mesmo, hein? Você é bom. O que ele queria era ser ouvido pelos homens, e já tinha conseguido ser ouvido pelos homens enquanto ele conversava com ele mesmo. Mas no mesmo evento e muito próximo, possível de comparação e de destaque feito por Jesus para os seus seguidores terem a lição completa, outro homem, de maneira humilde, não de dura cerviz, mas de maneira quebrantada, batia no seu peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus deixou claro para todos que ouviam: vocês olhem e observem aquele homem, na sua humilhação, no seu quebrantamento, Deus está ouvindo a ele. Sim, o quebrantado de coração, aquele que acha que já é, não é. Aquele que acha que já tem, não tem. Aquele que acha que já pode, não pode. Por isso, no livro de Apocalipse, uma igreja presunçosa ouviu do próprio Jesus a sentença: você, presunçosa, acha que é rica e está enriquecida, mas não sabe que é miserável, pobre, cega, nua, e que toda a sua vergonha será exposta. O presunçoso está em direto confronto com o coração de Deus. O presunçoso está em prejuízo de vida, porque não está vivendo o que poderia viver, não está desfrutando o que poderia desfrutar. E o apóstolo Paulo, quando escreve para o seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo, ele deixa destacado isso com todas as letras, que nos últimos dias apareceriam homens presunçosos,
amantes de si mesmo. A presunção seria a marca dos nossos tempos. A internet deu voz aos imbecis, e nós não podemos cair nessa armadilha de saber, de achar que sabemos, de julgar sem ter suficientes dados, suficiente conhecimento, embasamento teórico, cabedal. Não podemos cair principalmente, muito mais do que medicina, muito mais do que direito, muito mais do que economia. O que nos interessa numa transmissão como esta, que é culto na sua casa, é não cairmos nessa cilada com relação à fé. Deus é infinito e nós somos finitos, e qualquer manifestação presunçosa, qualquer falha, qualquer trilhar por este caminho tão tortuoso é perder aquilo de precioso que se poderia ter na vida. É deixar de receber em si aquilo que lhe faz melhorar. E um filósofo estoico, Epicteto, tão celebrado nos nossos dias, tão destacado pela sua sabedoria que leva à paz interior, deixou claro algo que pode parecer óbvio, mas que tantas pessoas falham. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Como você terá mais de Deus se você acha que já conhece a Deus? Como você terá mais na sua jornada de profissão se você acha que já conhece, eu já domino isso aqui, já trabalho nessa máquina há tanto tempo? Como você poderá melhorar como pai, como marido, como esposa? Como você conseguirá crescer se você acha que você já chegou lá? Essa falha tem um caminho que se trilha e cuidados com os quais nós precisamos prestar atenção. Não que você não seja, por favor, não ache que eu estou ofendendo a você. Não que você não tenha ou que você não possa. Eu respeito a sua jornada, respeito a sua experiência. Mas o que eu quero dizer para você é que sempre tem alguém que sabe mais do que a gente. O que eu quero dizer para você é que Deus tem mais para a sua vida. E alguém que era, assim, de porte correto, alguém que vivia em destaque na sociedade, que tinha exemplar formação, foi conversar com Jesus. Eu estou me referindo a Nicodemos. A Bíblia fala que Nicodemos foi conversar com Jesus em secreto. A Bíblia diz que Nicodemos voltou só após a morte de Jesus, levando 30 quilos de especiaria para ali homenagear a Jesus. O Talmud traz a figura de uma pessoa muito rica e muito influente, Nicmon ben Curion, que muitos autores associam a Nicodemos. Nicodemos era um professor, reconhecido pelo próprio Jesus. Você é professor? Isso mesmo. Mas no seu tom professoral, Nicodemos teve uma oportunidade de aprender. E se naquela oportunidade ele tivesse sido tomado pela presunção, tudo iria por água abaixo. Eu quero ler essa história com você. Ela encontra-se no Evangelho de João, capítulo número 3. Começando no primeiro versículo, e você acompanha a leitura comigo. Evangelho de João, capítulo número 3, a Bíblia nos diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são a prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso pode voltar ao ventre da sua mãe segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus
sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. O Nicodemos, meio confuso, perguntou no versículo 9. Como pode ser isso, Senhor? Jesus lhe respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão quando eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. A história é magnífica no seu modelo, no seu conteúdo, nos seus detalhes, na disposição de Jesus e na forma que Jesus trata. A história é magnífica porque busca em história do passado e traz um outro significado. Quando os filhos de Israel marchavam pelo deserto e sofreram um ataque de seres peçonhentos, ali foi indicado um caminho de cura, produção de uma serpente de bronze e o levantar daquela serpente para curar o povo. E agora Jesus está aplicando isso para um mestre. Olha, eu quero te mostrar algo que você não viu. A verdade é que o Filho do Homem precisa ser levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para ele encontre a cura, não a cura física, das chagas, das feridas, da febre, de toda a consequência das picadas do animal peçonhento, mas a cura da alma, para encontrar vida. Quando o Filho do Homem for levantado, ele fará com que todos aqueles que olham para ele sejam iluminados, e os seus rostos nunca mais sejam confundidos. Quando o Filho do Homem for levantado, a vida triunfará sobre a morte, porque ele estará pagando preço pela morte. Quando o Filho do Homem for levantado, o véu do templo se rasgará de ponta a ponta, e os homens terão acesso a Deus. Pelo levantar do Filho do Homem, há a cura para a separação colocada entre o homem e Deus por causa do pecado, porque quando o Filho do Homem for levantado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, triunfará de maneira magnífica e rasgará a sentença de morte que era colocada contra cada um de nós. Então, Nicodemos, tem coisas para você aprender. E o Nicodemos ficou maravilhado, diz o texto, ficou boquiaberto. Ele quis saber mais, ele não se deixou levar pela presunção. De uma maneira orgulhosa, ele podia dizer, não, porque isso aí eu tenho ensinado, faz 20 anos que eu dou essa aula. De maneira presunçosa, ele falou, é óbvio. Você lembra de uma fala presunçosa, quando Jesus falava de libertação? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus fazia um convite para as pessoas encontrarem o fim da escravidão nele, você se lembra da fala dos líderes judeus dizendo assim, nós nunca fomos escravos. Fala orgulhosa, fala mentirosa, não correspondia à verdade, porque eles foram escravos no Egito, foram escravos na Babilônia, foram escravos do Império Sírio, foram escravos, e estavam ali naquele momento em sujeição ao Império Romano, mas na sua presunção, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém. A presunção é força atuante. Que bom que o Nicodemos conseguiu contornar essa condição e esse estado. Que bom
que temos um modelo para nós entendermos que a presunção é força atuante. A presunção é uma força que precisa ser vencida. A presunção é algo que, mesmo quando é vencido, precisamos estar vigilantes, porque ela tende a voltar. Deixe-me falar com você um pouco mais em detalhes sobre cada um desses destaques, porque eles são importantes para a sua vida, para que você não perca aquilo que Deus quer fazer. A presunção é força atuante. O versículo número 2 já nos traz este olhar, esta pressão que está presente neste diálogo. Alguém que diz, eu sei que o Senhor é mestre em Israel, eu sei. Muito comum em adolescentes, a gente vai dar bronca e ele já, vai, enfim, fazer um destaque, falar sobre um perigo, avisar de uma situação. Eu já sei, não precisa falar não que eu já sei. Muito recorrente. Mas também nas pessoas, está presente no adolescente e depois volta no velho, que com um olhar presunçoso e orgulhoso diz, quem você pensa que é para me ensinar? Eu já sei, eu sei. É interessante essa passagem e eu levei um pouquinho de tempo para entender isso ao longo desses anos de vida cristã. Eu ficava confuso. Eu já cheguei a dizer assim, as conversas de Jesus são conversa meio de doido. A pessoa está falando uma coisa, ele fala outra coisa. O Nicodemos está falando, bom mestre, eu sei que o Senhor é mestre. Ele já logo atravessa, fala, você precisa nascer de novo. Mas ninguém está falando disso, ele está falando de outra coisa. Existe uma expressão, uma gíria, que eu vou pegar emprestado essa gíria para trazer aqui para nós e você vai entender a correta aplicação dessa gíria na mensagem. Algumas pessoas usam uma expressão assim, comigo o papo é reto. E é exatamente isso que Jesus está fazendo. Nicodemos, não precisa fazer curva, não precisa me elogiar, não precisa ir lá, me bajular. Eu já sei onde você quer chegar. E para onde você quer chegar, o caminho é esse. Aquele, então, que está sob a pressão da presunção, ele quer disfarçar, ele quer ficar baseado na sua aparência, ele quer ficar pomposo, aquele que é presunçoso, eu já sei, aquele que é presunçoso, inclusive ele nem quer demonstrar aquilo que ele quer perguntar, ele vai fazendo curvas. A presunção é uma força atuante no meu coração e no seu coração, não tem nada a ver com diploma, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com títulos, tem a ver com corações orgulhosos, que fazem inclusive de si mesmo um ídolo, e que acham que não pode ser questionado, que não pode aprender mais. A força atuante estava presente no coração daquele professor, e está presente no seu coração também. Essa força atuante é uma armadilha, e para ela Deus tem uma resposta. Vença, lute, enfrente a presunção, para que você não desperdice a vida, e para que você possa subir um degrau, e esse degrau é possível ser vencido. Sim, é possível subir esse degrau. Sabe por quê? Porque a presunção é força que pode ser vencida. E um indicativo de que eu estou no caminho certo, de que eu estou realmente enfrentando este mal, esta praga, esse câncer, é quando eu reconheço que eu não sei. Puxa, se você puder me ensinar, vai ser legal. O que você acha disso que eu estou fazendo? Quando eu reconheço que eu não sei, quando eu ouço meus pares, quando eu não sou o dono da razão, eu estou no caminho para que Deus comece a atuar em minha vida. Estou no caminho em que realmente estou lutando contra a presunção.
Aquele que acha que já sabe, está dominado pela presunção. Aquele que não quer ouvir ninguém, está dominado pela presunção. Aquele que quer ter a última palavra, está dominado pela arrogância, pela soberba, pelo orgulho, pela presunção. Vigie, esteja atento com você mesmo. Fique mais aberto para aprender. Realmente, eu acho que tem alguma coisa aqui que pode me ajudar a crescer. É uma força que pode ser vencida. E para ser vencida, o meu coração precisa estar aberto para ser surpreendido. Não é algo fácil. É um nascimento. Vai dar à luz a um conhecimento. E como todo parto, é um processo doloroso. E quando doer, significa que você está no caminho certo. Quando você estiver exposto a uma pessoa que não fala aquilo que você quer ouvir, que não fala as coisas que você já sabe, você então está numa jornada de crescimento. Esse negócio eu vou ter que ler à noite, eu vou precisar buscar outros autores para entender. Quando te incomodar, quando te fizer mal, é sinal que você está no caminho do aprendizado. Para aprender dói. E incomoda. Produz mal-estar. E o Nicodemos coça a cabeça, versículo número 5, 6, 7, 8. A expansão dessa conversa que mostra que sim, você sabe, mas o que você sabe é insuficiente. O que você sabe é só o recorte de um lugar, mas o mundo é muito maior do que isso. Um filósofo pré-socrático chamado Tales de Mileto, ele disse que tudo começou na água. A água é o princípio de todas as coisas. As plantas nascem por conta da água. Os seres primitivos, os primeiros seres foram os anfíbios que brotaram da água. Quando a mulher dá à luz, o líquido amniótico, ele não chamava desse nome, ele falava, quando nasce um nenê, ele saiu da água, foi na água que ele cresceu, na água que ele foi produzido. A água é o princípio de todas as coisas. Molécula simples, H2O. Jesus olhou para Nicodemos e falou, beleza, você é professor, você pode ir lá em Tales de Mileto, você pode vir na química, na molécula de água com 3 átomos, você pode inclusive observar na botânica que tem que regar as plantas, tudo bem, é verdade, a água é importante, nasce da água, mas a água não é o único mundo, existe o mundo do espírito, quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do espírito é espírito, o que você sabe é suficiente para o mundo que você está, e aí que eu preciso fazer uma advertência a você. Se você souber só coisas do seu mundo, você vai estar, ou você estará limitado ao seu mundo. Se você souber só coisas que você sabe, você será uma pessoa do mundo que você sabe. Por mais rebuscado que seja, eu sou um médico. Se você for um médico e só falar em medicina, se você for um marceneiro, todo problema que você vê é prego. Você precisa saber que existem outros mundos. Esta é a cilada da internet. Esta é a cilada dos algoritmos. Qual é a cilada dos algoritmos? Ela aproxima a gente igual, gente que tem o mesmo pensamento, e essa gente que tem o mesmo pensamento, às vezes até faz uma enquete, às vezes faz até uma pesquisa. Se você gosta de comer banana, faz um joinha. Aí está aquele monte de joinha, porque ele aproximou gente que gosta de comer banana. E aí ele acha que porque ele perguntou e todo mundo deu joinha para banana, todo mundo gosta de banana. E qual é a grande cilada da internet? Qual é a grande cilada do nosso mundo? E eu quero trazer isso para a espiritualidade. Eu não sou um analista de redes sociais aqui. Eu sou um pastor falando com a sua alma. Qual é a grande cilada nesse negócio? A cilada é achar que o mundo é o meu mundo. Aquela ferramenta te aproximou de você de gente igual, não significa que o mundo é aquilo.
Aquela ferramenta trouxe gente que fala do seu assunto, mas não significa que todo mundo fala do seu assunto. Se você entender isso, sua vida melhora. O Nicodemos entendeu. A fala de Jesus não foi resistida. A fala de Jesus foi captada e ele se permitiu incomodar. Ficou com a pulga atrás da orelha, ficou com aquela figura usada nos textos mais antigos da Bíblia, com brasa amontoada em cima da sua cabeça. Ficou coçando a cabeça, falou, mas como é que pode ser isso? Ô Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe, rapaz. Como é que pode? Então, é isso, o que você sabe é do seu mundo. Mas o seu mundo não é o mundo. O que você sabe não é, você sabe da sua vida. Mas a sua vida não é a vida. A vida, com V maiúsculo, está nas mãos daquele que tudo vê. E aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, não é a vida, é a vida. Não é o seu mundo, é muito mais, são outros mundos. É a verdade que Deus quer revelar. Se você ficar limitado ao seu conhecimento e achar que você está estourando, tudo bem, é um direito seu, mas você vai perder coisas em volta. Se você achar que esse ponto que você está é o máximo, tudo bem, mas eu recomendo você olhar em volta. E quando você olhar em volta, encontrará o amor de Deus, mostrando que a vida é muito mais que a sua vida, que o mundo é muito mais do que o seu mundo, que as relações são muito mais do que as relações, que Deus é muito mais do que este Deus que tem pregado por aí, que tem sido anunciado por aí de uma forma tão banal. É um Deus que ama, que entrega o seu Filho, que se relaciona, que compra homens e mulheres para incluírem na sua família e que para chamá-los de filhos, para que com ele possam reinar. Sim, essa força da presunção pode ser vencida e o passo que você precisa dar para vencer essa força é reconhecer que não sabe. É reconhecer quando algo te for anunciado e estiver fazendo mal, reconhecer que você está no caminho certo. E agora, nesse momento, me valendo desse instrumento que me permite chegar em tantos lares, talvez eu esteja falando com alguém que não é do conceito cristão, que não é desse contexto das pessoas que foram alcançadas por Jesus e que tem a alegria de se reunir com outras pessoas alcançadas por Jesus, e quando se reúnem com outras pessoas que foram alcançadas por Jesus, cantam a Jesus, enaltecem o nome, conversam com Ele em oração, e nesse contexto com outras pessoas alcançadas por Jesus, querem aprender mais de Jesus, que é manso e humilde de coração. De repente essa fala que eu estou tendo com você, ela é totalmente estranha, e o que eu vou fixando é que Deus amou você, que deu o seu Filho Jesus para morrer por você. E que se você falar assim, mas se Deus existe, por que tanta gente sofre? Se você está olhando o seu mundo, olhe para além, olhe para a história, olhe para o contexto, olhe para a eternidade que Deus está produzindo e está te dando a chance dela participar a partir de uma decisão hoje. Deus ama, Deus convida, Deus inclui. E se essa verdade te incomoda, o que vão pensar de mim na firma? Se essa verdade te incomoda, e não foi isso que meus pais ensinaram, se essa verdade está te dando um comichão, é a hora de você falar assim, exatamente, estou no caminho certo, porque se eu for presunçoso, achar que eu já sei, eu vou perder, mas se eu perder a minha vida, a verdadeira vida, certamente eu hei de encontrar. Quando você faz isso, quando você vence a presunção, Deus encontra um coração pronto para receber. Deus pode confiar mais e mais a você. Quem é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Se você for fiel com essa oportunidade que é dada, Deus vai te acrescentar mais e mais. Claro
que mesmo tendo vencido essa etapa, o nosso coração precisa vigiar. Porque a presunção, ela se retroalimenta. E até quem entrou neste caminho, por estar no caminho, pode ficar presunçoso. Você entende o que eu estou falando? Veja, eu fui humilde para receber a Jesus e responder o chamado de Jesus em meu coração, e entrei no caminho. Mas à medida que eu estou no caminho, por estar no caminho, a presunção pode voltar a brotar. E agora o instrumento dela já não é mais o dinheiro, o instrumento dela já não é mais o título acadêmico, o instrumento da minha presunção não é a minha carreira, não é os títulos ou os prêmios que eu ganhei, o instrumento da minha presunção é a fé. Quem é ele para dizer isso para mim? Eu sou pastor. Quem é ela para falar isso assim comigo? Eu sou professora da escola dominical. Quem é ele para dizer, eu sou diácono da igreja? A presunção pode se alimentar, inclusive, da fé. A presunção não morre. Por isso, todos nós precisamos estar atentos, porque só a atenção para descobrir que essa força é recorrente, inclusive, da própria fé. Afinal de contas, a presunção se alimenta de coisas boas. O presunçoso não se alimenta de coisas ruins. Ele é presunçoso porque ele se dedicou mais, ele é presunçoso porque ele recebeu mais, ele é presunçoso porque ele tem o melhor, e ninguém pode. A presunção se alimenta de coisas boas, e a fé é uma coisa boa. Logo, preciso estar atento, para que este ambiente da fé não venha a ser um ambiente propício para a presunção brotar. A fé, que vem pelo ouvir, e a palavra de Deus, que nos dá uma nova natureza, você precisa nascer de novo. Faz com que mesmo nesta nova natureza, a gente esteja sempre a vigiar. Porque senão, por conta dessa presunção, eu fico estagnado. Mesmo tendo uma experiência inicial, eu não avanço, eu não continuo a crescer. E a jornada cristã também é uma jornada de crescimento. Crescimento em santificação, crescimento em atuação, crescimento rumo à missão de Deus, crescimento em amor. Não sendo presunçoso, eu consigo receber mais do amor de Deus. Não sendo presunçoso, o amor de Deus eu consigo melhor expressar. O que eu disse para você até aqui? O que eu disse para você é que é uma sociedade que nos é contrária. Até aqui eu falei para você que a nossa jornada e nossa experiência de vida pode depor contra nós. Falei até aqui que o bom é inimigo do ótimo. Isso mesmo, o bom é inimigo do ótimo. Você está numa condição positiva, mas Deus quer te colocar numa condição melhor. A presunção te impede de acessar aquilo que há de melhor. Lute contra a presunção. É uma luta interior. Lute contra a presunção. Não diga eu já sei. Não leia uma linha do Código Penal e ache que você pode discutir com um juiz do tribunal. Não seja presunçoso. Aprenda primeiro. Aprenda primeiro. E nessa humildade, Deus vai te exaltar. Nicodemos, em humildade, fala, como é que é isso, Jesus? Fala mais para mim, Jesus. Faz com que eu aprenda. E nessa experiência, Nicodemos torna-se um discípulo de Jesus, e a patrística nos aponta a realidade que ele morre martirizado, feliz por servir a Jesus, repondo o tempo perdido, crescendo mais e mais, e descobriu que ser professor era o mínimo em relação àquilo onde Jesus queria lhe colocar, e queria lhe colocar num ponto mais alto. E eu glorifico a Deus pela posição que você está, mas quero que você saiba que o Senhor Deus quer colocar você num ponto mais alto. Que Deus te abençoe. Que a presunção não domine os seus dias. E que em humildade você experimente
ricas bênçãos do Senhor, das quais a principal delas é nascer do Espírito. Que Deus abençoe você.